Por que frequentar a igreja é essencial? Parte 7, final. 17º. Somos livres do império da morte. É com grande alegria que nos reunimos na igreja para refletir sobre a liberdade que temos em Jesus Cristo. Assim sendo, frequentamos a igreja não por obrigação, mas porque somos livres do império da morte. Em Cristo encontramos a verdadeira liberdade, a esperança eterna e a vitória sobre o pecado e a morte. Que nossa participação nos cultos e reuniões sejam sempre um testemunho vivo dessa liberdade e uma celebração da vida nova que recebemos através do sacrifício de nosso Salvador. Assim, vamos aprofundar nosso entendimento e fortalecer nossa fé na Palavra de Deus, lembrando sempre com gratidão do preço que Cristo pagou na cruz para que pudéssemos ser livres. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Essas palavras nos trazem uma profunda revelação do amor e da obra redentora de Cristo na cruz. Ele, sendo Deus, se fez semelhante aos homens na forma de carne e sangue. Jesus não permaneceu distante dos nossos sofrimentos e lutas. Entretanto, se fez como um de nós, vivendo a experiência humana em toda a sua plenitude. O propósito dessa encarnação foi grandioso. Jesus veio para derrotar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela sua morte na cruz, ele despojou o inimigo de seu poder sobre nós. A morte, que antes era um instrumento de medo e escravidão, foi vencida pela ressurreição de Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Através da sua vitória sobre a morte, Jesus nos libertou do medo que nos mantinha cativos. Antes, vivíamos sob o temor da morte, sujeitos à escravidão do pecado e da condenação eterna. Mas agora, em Cristo, temos a liberdade e a vida eterna. Aleluia! Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nos assegura: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa liberdade nos chama a viver em novidade de vida, uma nova maneira de viver. Não mais como escravos do pecado e do medo, mas como filhos e filhas de Deus, cheios de esperança e confiança. Podemos enfrentar o futuro com a certeza de que a morte não tem a palavra final. Como Jesus disse em João capítulo 11, versículos 25 a 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A palavra de Deus nos revela que, através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos libertos do império da morte e das trevas. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito: O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa liberdade que recebemos de nosso Senhor é algo poderoso e eterno. Fomos transportados para o reino de Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a vitória sobre a morte espiritual e a promessa de vida eterna com Deus. Aleluia! Em Romanos capítulo 6, versículo 23, somos exortados: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
O apóstolo Paulo nos lembra que, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, fomos chamados a produzir frutos para a santificação. Este chamado à santificação é um processo contínuo em nossas vidas, uma jornada de crescimento espiritual e transformação à imagem de Cristo. Assim, frequentamos a igreja porque, como servos de Deus, buscamos cultivar esses frutos de santidade. Nossa presença na comunhão dos santos nos fortalece, nos edifica e nos encoraja a viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo também nos lembra sobre o salário do pecado, que é a morte, mas nos oferece a maravilhosa esperança do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta vida eterna não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que começa a transformar nossas vidas aqui e agora. Como os servos de Deus, somos chamados a viver de maneira digna dessa nova vida, produzindo frutos que glorifiquem ao Senhor e testifiquem ao mundo a transformação que Ele operou em nós. Aleluia! Assim sendo, frequentamos a igreja porque somos livres do império da morte. Em Jesus Cristo encontramos a verdadeira liberdade e a vitória sobre o pecado. Reunimos como corpo de Cristo para celebrar essa liberdade, edificar nossa fé e fortalecer uns aos outros na caminhada cristã. Nessa comunhão dos santos, experimentamos a plenitude da vida que Deus nos oferece e vivemos como testemunhas da sua graça e do seu poder redentor. Que cada encontro na igreja seja um lembrete constante da nossa libertação e um motivo para louvarmos a Deus por sua infinita misericórdia, graça e amor. Portanto, continuemos a frequentar a igreja com alegria e gratidão, sabendo que é ali que encontramos força, encorajamento e inspiração para a nossa caminhada de santificação. Que possamos sempre lembrar que, em Cristo, somos livres do império das trevas. Temos a vitória sobre o pecado e a promessa de vida eterna com Deus. Aleluia! Ao frequentarmos a igreja, estamos celebrando essa liberdade. Estamos proclamando que não somos mais escravos do pecado, mas filhos e filhas do Deus vivo, redimidos pelo sangue de Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O apóstolo Paulo nos lembra que nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Isso significa que a velha natureza, dominada pelo pecado, foi desfeita na cruz. Aleluia! Este ato poderoso de crucificação simboliza a quebra do poder do pecado sobre nossas vidas. Não somos mais escravos do pecado. Em vez disso, somos libertos para viver em novidade de vida. Esta transformação nos permite servir a Deus em santidade e justiça, pois somos chamados para abandonar o passado e abraçar a nova vida que temos em Cristo, vivendo de forma que reflita sua graça e verdade. Que possamos sempre lembrar que a crucificação do homem velho nos capacita a resistir ao pecado e a viver para a glória de Deus, refletindo a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Portanto, queridos, ao frequentarmos a igreja, devemos sempre lembrar que somos livres do império da morte, isto é, do império do diabo. Aleluia! Celebramos a vida nova que temos em Cristo e nos preparamos para a glória que está por vir. Que possamos sempre valorizar essa liberdade e viver de maneira digna do chamado que recebemos do Senhor. Bem, queridos, chegamos ao final da 7ª e última parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente de braços abertos. Creia nisto. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. E seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.